versículo de número 29. E os vocais Osama e os jovens já ficam organizados para dentro da liturgia da ceia, vocês louvais. Meus irmãos, o João, capítulo de número 1, versículo de número 29, somente esse versículo para a nossa meditação. Diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você pode repetir após mim? Diga: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, eu senti o desejo de ministrar a vós outros esse texto e fazer a exposição do mesmo. É um versículo muito rico e muito pertinente para a liturgia da ceia do Senhor. A Bíblia fala que João Batista, o precursor de Cristo, a voz do que clamava no deserto, que anunciava o ano aceitável do Senhor, que foi tremendamente usado pelo Senhor a convidar as multidões ao arrependimento, e de forma veemente, ousadamente, foi usado por Deus como profeta. Ele era primo de Jesus, filho de Isabel. Maria, mãe de Jesus, era tia de João Batista. E quando João Batista ele olhou o Cristo, ele disse, ele declarou, ele apresentou. Ele não apresentou os conhecimentos de Cristo, ele não apresentou os títulos de Cristo, a profissão de Cristo. Ele apresentou a identidade de Cristo, a natureza do ministério de Cristo. Ele disse, ele convida a multidão para focar os olhos em Jesus. E ele, quando viu Jesus, não sabemos se esse foi o primeiro encontro entre eles, mas quando ele viu Jesus, ele convidou a multidão para entender a identidade de Cristo. Ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, nos primeiros capítulos de João, nós vemos a apresentação do Filho de Deus. Por exemplo, em João capítulo 1, versículo 19 a 34, Jesus ele é apresentado por João Batista. Em João capítulo 1, versículo 35 ao 51, os discípulos de João conhecem quem era Jesus, porque o próprio João Batista apresentou Jesus aos discípulos dele. Meus irmãos, em João capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo de número 11, até então ninguém conhecia Jesus. Jesus participa de uma festa de casamento e ele convida os seus discípulos. E nessa festa faltou o vinho, e o vinho era necessário. Imagina você fazer uma festa e faltar o alimento, não ter o alimento suficiente para suprir a necessidade do povo que foi convidado. Maria conhecia quem era Jesus e seu filho, e quando ela ouviu falar que o vinho tinha terminado, eu não sei se lá na casa de Jesus ele transformava em vinho, eu não entendo ainda, eu não consigo descrever se ele já tinha feito algum milagre em família, mas de certo que Maria tinha convicção de quem era o seu filho Jesus Cristo. Meus irmãos, os irmãos de Jesus desacreditavam
que ele era o Messias. Eles se tornaram até incrédulos em não acreditar que Jesus era o prometido, era o Salvador, era aquele que tinha sido enviado, era a semente da mulher, era o Cordeiro Pascual. Eles não acreditavam, pelo contrário, eles duvidavam, porque eles sabiam que Jesus nasceu da sua mãe, e que Jesus deveria ser igual a eles. Eles não acreditaram, mas a Maria conhecia quem era Jesus, e ela tinha convicção, e ela chega para Jesus e disse: meu filho, o vinho acabou. E o Senhor Jesus olhou para ela e disse: o que eu tenho contigo, ó mulher? Ainda não é a minha hora. Mas aquela mulher insistiu, e Jesus foi até os servos, pediu que enchesse aquelas vasilhas de água, aqueles vasos de água, e ele ora, e a água se transformou em vinho. E sabe o que é interessante, meus irmãos? É que o mestre, aquele que servia e que testava o vinho, ele se admirou com o dono da festa, e ele perguntou: por que vocês deixaram o melhor vinho para o final da festa? Pois há um costume que o melhor vinho é repartido e compartilhado logo no início da festa. Ele não entendia que o Senhor Jesus tinha transformado água em vinho, e assim que ele fez comigo e com você. Ele nos transformou, ele nos regenerou, ele nos deu uma nova vida, ele nos deu uma nova história. Louvado seja o nome do Senhor. E fazendo aqui uma ilustração deste vinho, assim como se surpreenderam que o segundo momento do compartilhado vinho era melhor, o seu segundo momento será melhor do que o primeiro, porque o primeiro momento foi quando você ainda não era crente, quando você ainda não era regenerado, quando você ainda não tinha feito a sua aliança com Cristo. Mas esse segundo momento é uma nova história, é um novo tempo de impacto, é um novo tempo onde Deus vai agir de forma extraordinária, manifestando a sua bênção sobre você e através de você. Só quem crê que viverá um tempo novo, um tempo de Deus, um tempo de impacto, um tempo extraordinário, levante as suas mãos se você crê em dias extraordinários, se você crê em dias sobrenatural, se você crê em dias de milagres. Levante a sua mão e glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus tem um novo tempo para você, tempo de vitória, tempo de bênção, tempo de manifestações, tempo de operações de maravilhas, tempo de Deus que Ele já preparou para você. O seu segundo momento será maior e melhor. Uraba, Shuri Alabaha, Shuri Amalakadabara. Eu passei 15 anos sem conhecer a Cristo, mas o meu novo tempo, o tempo de Deus na minha vida, tem sido o melhor tempo que Ele tem proporcionado para mim. Mas, meus irmãos, Jesus também foi apresentado no templo em Jerusalém. Em João 2, 12 a 24, Jesus também se apresenta a um religioso que vai de noite, porque tinha vergonha de declarar que estava querendo conhecer a Jesus. Nicodemos, ele foi de noite. Jesus se apresenta para Nicodemos, capítulo 3, versículo 1 ao 21, e os ensinamentos de Jesus para Nicodemos é muito forte. Ele disse que ele deveria nascer de novo, e o novo nascimento é uma das doutrinas mais impactantes que nós temos na Bíblia.
Nós nascemos de novo, irmã Márcia. Só quem nasceu de novo não é voltar ao ventre, aleluia, é nascer do Espírito Santo, é ter uma mente de Cristo, é viver uma nova história, é trilhar um novo caminho, é ser livre, aleluia, para seguir a verdade, que não é uma ideologia, mas que é uma pessoa chamada Jesus. Essa verdade já te libertou de todas as ideologias, de todos os ismos, pragmatismo, relativismo e tantos outros ismos. Essa verdade já nos libertou dos achismos, das nossas ideias que parecem serem loucas. Nós não vivemos as nossas ideias, nem as ideias de Satanás, nem as ideias do mundo. Nós vivemos uma verdade, a verdade que é Jesus Cristo. E como disse Martinho Lutero, a paz, se possível for, mas a verdade a qualquer preço. Aleluia. Aleluia, verdade. Criaram-se um termo chamado fake news. A gente fica sem entender o que é verdade e o que não é verdade. Engano. Outro dia até eu fui enganado, mesmo com a minha idade de 32 anos. Os caras são tão profissionais que engana, engoldo, artimanha, safadeza, coisa ruim. E muitos estão vivendo isso, mas nós já fomos libertos pela verdade, porque nós já vivemos o novo nascimento em Cristo Jesus. Novamente João Batista apresenta Jesus em João 3, 22 a 36. E ele também se apresenta à mulher samaritana. Diga aí para o seu irmão, diga assim: meu irmão, Jesus se apresentou para a mulher samaritana como Salvador, e como Salvador, Ele tem água que jorra para a vida eterna. Não é essa água aqui não, meu irmão, é a água que jorra para a vida eterna. Diga para o seu irmão, por gentileza, não aceite viver uma vida medíocre, não aceita viver uma qualquer vida, não é uma vidinha, não, meu irmão, é vida em abundância, é vida eterna, é água que jorra para a eternidade. Onde tem água tem vida. Você pode estar no deserto, mas a água da vida te faz produzir, aleluia. Só quem está na videira, levante a sua mão, você vai produzir, porque tem água que está jorrando para a vida eterna, e você está ligado em Cristo, e quem está ligado em Cristo, é impossível não produzir. Aleluia! Mas esse Jesus se apresenta como profeta. Diga aí para o seu irmão, diga, só para ajudar, né? Irmão, Jesus é profeta. Às vezes você tem medo de se revelar para as pessoas, só por causa da sua reputação. Mas Jesus sabe os teus pecados. Jesus sabe o que você faz, o que você pensa. Jesus conhece você. Então, em vez de ter medo de se revelar por causa da sua aparência ou reputação, te preocupa com o teu caráter, porque o teu caráter é quando ninguém está te vendo, e o que importa não é o que as pessoas pensam de ti ou da tua aparência, é daquilo que você é em essência. Se você não tiver, meu irmão, depósito de caráter, os demônios vão te revelar, vão revelar o teu pecado, vão revelar o teu vício. Mas se tu tiver caráter cheio de Deus, uma vida transparente, uma vida em santidade, ninguém vai te parar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
ele era profeta. Ele olhou para a mulher e disse: cadê o teu esposo? Ela disse: eu não tenho. Disseste bem, já tiveste 5, e o que agora você tem não é teu. Aí ela: quem foi que contou para ele? Jesus sabe o teu endereço, Ele sabe tudo, e Ele vai te ajudar a vencer esse pecado, Ele vai te ajudar a vencer esse vício, porque você está livre das amarras de Satanás e de todo pecado. O pecado te distancia de Deus, o pecado tira o brilho de Deus da tua vida, o pecado te afasta de Deus, o pecado gera frieza na tua alma, o pecado gera indisposição na tua vida. É por isso que muita gente não quer vir à igreja, não tem vida, não é vibrante. Nós seremos uma igreja vibrante, porque nós somos cheios do Espírito, e quando Ele nos enche, Ele nos esvazia de nós mesmos. Só quem quer se esvaziar de si mesmo, só quem quer se esvaziar de si mesmo, diga assim: Jesus, me esvazia de mim mesmo, me esvazia de mim mesmo e me enche, Senhor, quando eu me esvaziar completamente do meu ego, do meu eu. Jesus, quando eu me esvaziar desse orgulho, dessa inveja, quando eu me esvaziar dessa meritocracia, desse merecimento que eu tenho, que eu quero, dessa necessidade de reconhecimento, aí Ele estará pronto para te encher. Aleluia. Só quem quer ser cheio do Espírito, abre a tua boca, pois a palavra de Deus diz: abre a tua boca e eu te encherei. Oh, aleluia. Nós sentimos a presença do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mas Ele também se revela como Messias. Ela queria discutir com Jesus religião. Ela disse: Senhor, eu faço parte de um povo que eles dizem que nós devemos adorar em Samaria, no Monte Gerizim, mas vocês dizem que o lugar da adoração é em Jerusalém. Naquela época havia um monopólio, a adoração tinha que ser em Jerusalém. Mas o Senhor Jesus, que é o Messias, se revelou para ela e disse: olha, chegou o tempo. Aleluia. Chegou o tempo kairós de Deus. Agora você pode adorar onde tiver, nas praças ou em qualquer lugar, pode ser em qualquer país, pode ser em qualquer continente. Adore, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores. Aleluia! Onde estão os verdadeiros adoradores? O Pai procura nesta noite os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Feche os teus olhos, Ele quer te conhecer, Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir o teu clamor, Ele quer receber a tua adoração como aroma suave, como incenso suave. Só quem veio adorar o Senhor, glorifica Ele. Diga glória a Deus, diga alguma coisa, libera as glórias que você trouxe para o Senhor Jesus, libera os aleluias que você trouxe nesta noite. Fala em novas línguas, seja renovado, seja renovada. Você que é batizado e nunca mais falou em línguas estranhas, ainda há um novo tempo para você, há um novo dom para você, novas línguas, há dons de interpretações para esta igreja. Eu sinto que o Espírito Santo pode liberar os dons, o dom da palavra. Só quem quer ter o dom da palavra, glorifica o Senhor. Deus vai te usar no dom da palavra. Só quem quer ter o dom da ciência, glorifica o Senhor. Diga: Senhor, eu quero, eu desejo. Só quem quer falar em novas línguas, variedade de língua, diga: eu quero o Espírito Santo.
Senhor. Só quem quer o dom da fé. Hoje eu estava conversando com o irmão Araújo. É da nossa natureza não crermos, não termos fé. A gente duvida por qualquer coisa. Mas aqui tem muitas pessoas que já foram curadas, libertadas, que têm testemunhos fortes. Esse mesmo Deus que fez nela, nele, em mim, em você, Ele está presente. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O mesmo Deus que curou no passado, Ele cura hoje. E Ele quer te dar o dom da fé. Só quem quer o dom da fé glorifica o Senhor. Fé para operar maravilhas, fé para operar milagres, fé para operar curas. Oh, glória a Deus. Olha aí para o seu irmão e diga assim, pergunta assim: quem é que libera os dons? Pergunta. Quem é, irmão, que libera os dons? Diga aí, quem é? É o Espírito. Agora você pergunta: você crê que o Espírito está dentro de você? Aleluia. Só quem já entendeu. Se é o Espírito Santo, irmão Laércio, que libera os dons, e se Ele está dentro de nós, deixa Ele manifestar esses dons através de você. Dom de profecia, dom de operação de maravilhas, o fruto do Espírito. Aleluia. Oh, glória. Mas, meus irmãos, para nós já iniciar aqui a celebração da ceia, eu poderia dizer quem é Jesus nos livros do Novo Testamento, só nos 4 evangelhos, para chegarmos em João. Em Mateus Ele é o rei prometido, em Marcos Ele é o servo de Deus, em Lucas Ele é o filho do homem, em João Ele é o filho de Deus. Aleluia. Meus irmãos, só para a gente fazer a exposição no versículo, no texto de João 1:29, nós encontramos essa declaração, e essa declaração que Jesus é o Cordeiro de Deus, revela, irmão, o aspecto e a essência da missão de Deus. Quando João disse que Jesus é o Cordeiro de Deus, João estava dizendo, a missão dele é redimir a humanidade. Aleluia. Porque, irmã Márcia Nelly, muitos sacrifícios foram feitos, mas eram sacrifícios passageiros, eram sacrifícios que não permanecia, mas havia um sacrifício permanente, perfeito, o sacrifício de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você se lembra que lá em Êxodo capítulo de número 12, era necessário matar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, colocar nos umbrais da porta, porque o anjo ia passar meia-noite, e onde tinha o sangue do cordeiro, o anjo não atingia a família, o anjo não matava o primogênito. Aleluia. O anjo passava pela casa do crente e não feria ninguém, mas na casa do descrente, na casa onde não havia o sangue, havia morte. Quem crê que este sangue não está nos umbrais, mas está em você, porque nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, e ninguém, nem potestade, nem principado, nem demônios pode te tocar. Louvado seja o nome do Senhor. Se inculcaram na tua mente que há maldição hereditária na tua família, eu quero te dizer que no dia que você aceitou Jesus, essa maldição foi quebrada. Não há mais nenhuma maldição na tua vida e nem na tua família. Pelo contrário, a tua família é uma bênção. Pelo contrário, as bênçãos do Senhor permanecem sobre você e a sua casa. Só quem está compreendendo esta palavra, e só quem crê nesta palavra, que a sua família está protegida debaixo da sombra do Onipotente, glorifique a Ele nesta noite. Nem o mal te sucederá.
praga nenhuma chegará à tua tenda. Há uma proteção divina. Aleluia. Eu sei que o diabo tem o seu poder, que os principados e potestades têm os seus poderes, mas o poder de Deus é maior. Diga para o seu irmão, por gentileza, quem está com você? Aleluia. Eu vou insistir, quem está com você? Diga para ele aí, para ele internalizar, porque tem crente que tem medo de passar, tem medo da sexta-feira 13, tem medo disso e daquilo. Diga para ele internalizar. Quem tem o sangue de Cristo não precisa temer, porque quem está conosco é maior do que aqueles que estão com eles. Oh, glória! E tenha uma palavra de vitória para você. Paulo, ele disse: nós somos mais do que vencedores. Diga aí para o seu irmão, por favor, só para internalizar. Diga para ele: você não é perdedor. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga para ele: você é vencedor. Aleluia. Não é porque você merece, não, meu irmão. É porque Jesus já venceu. Aí você vai só na banguela. Aleluia. Quem conhece carro sabe. Vai só na bênção de Jesus. Viva só a bênção de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, só para explicar, eis o Cordeiro de Deus, identidade de Cristo, que tira o pecado do mundo, propósito de Cristo. Jesus não veio construir riqueza, conquistar casa, comprar casa. Jesus veio com um propósito: tirar o pecado do mundo. O que estraga o mundo é o pecado. Tirou o pecado, o mundo fica uma bênção, se torna um céu. E aí o pecado, tirar o pecado qual é o alvo do propósito e do trabalho de Cristo? O mundo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O mundo é o alvo de Cristo. As pessoas, quando nós analisamos mundo, há pelo menos 3 significados na palavra mundo. Há o mundo terrestre, mundo natureza, mundo globo. Há o mundo pecado. Não ameis o mundo e nem no que no mundo há. Mundo pecado. Mas há o mundo pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira. E quando ele diz Deus amou o mundo de tal maneira, ele está dizendo: Deus amou o Rodney, Deus amou o irmão Benones, Deus amou o Helder, Deus ama a tua família, Deus ama o teu filho, Deus ama o teu pai, Deus ama a tua mãe, Deus ama a tua família, Deus ama os teus parentes distantes, longe, Deus ama o teu vizinho, Deus ama o africano, o moçambicano, Deus ama o asiático, Deus ama os índios, Deus ama os ciganos, Deus ama os quilombolas, Deus ama o mundo, Deus ama as pessoas. Se Deus ama, eu também amo. Se Deus usou o seu filho para pregar, eu também prego, e nós vamos salvar o mundo em nome de Jesus. Mas Jesus, ele não poderia apenas vir na sua missão, ele é a expiação. E o que quer dizer essa palavra, pastor Rodney? A palavra expiação, ela vem do latim, e ela quer dizer, meus amados irmãos, aplacar, purificar, pacificar. A ideia aqui da expiação, do sacrifício de Cristo é: Deus estava irado com você, Deus estava irado com a sua família. O teu pecado, os teus pecados, as tuas mazelas te distanciava de Deus. Então Deus não poderia se associar com o Nil, nem com o Rodney, mas através do sangue de Jesus. Jesus pagou o preço, e o sacrifício de Jesus é o preço que foi pago. Você se lembra do que Pedro disse? Não foi com prata e nem ouro. Ah, meu irmão, a tua dívida
não poderia ser pago com as barras de ouro do universo. A tua dívida não poderia ser pago com prata, nem com posses e nem com terreno. A sua dívida só poderia ser pago com sangue. Então a moeda da negociação foi o sangue de Jesus. Lá em Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Jesus estava na cruz e ainda não tinha derramado totalmente o seu sangue, e um dos soldados pegou a lança, foi até um dos lados dele e feriu o seu lado, e a Bíblia diz que todo o seu sangue foi derramado. E aquele sangue foi o preço que foi pago por você e por mim. Diga para o seu irmão: o sacrifício de Cristo aplacou a ira de Deus para com você. O sacrifício de Cristo aplacou a ira de Deus. Em Romanos 5:9 diz: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Você sabe o que isso quer dizer? Você era pecador, você ainda é pecador, só que pecador remido, e o sacrifício de Cristo criou uma ponte, um elo entre Deus e você. E mesmo você pecando, errando, quando você entregou a sua vida, você foi lavado por esse sangue, e não somente lavado, você foi justificado. Imagina que o teu pecado criasse uma grande conta, e por causa dessa conta você foi preso, e você não tinha dinheiro para sair da prisão, e nem dinheiro para pagar advogado, mas alguém bondosamente foi lá e disse: eu estou pagando a dívida do Benones. Foi assim que aconteceu. Éramos para sermos presos, lançados no inferno, mas Jesus foi lá e disse: eu estou pagando a conta do Rodinei, eu estou rasgando a dívida do Saulo, aleluia. E agora você é justificado, não pelas suas obras. A igreja por muito tempo dizia que nós seríamos justificados pelas obras. Não é pelas obras não, meu irmão, é pela fé. Pela fé sois salvos. Isto não vem de vós para que ninguém se glorie, vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É um favor imerecido. Agora deixa eu ver, só quem está grato a Ele, porque foi justificados. Aleluia. Deus não me olha mais atravessado, Deus não me olha mais com ira, Deus não me olha ou se afasta de mim. Pelo contrário, o desejo dele sempre foi se aproximar de nós, mas o pecado nos separava dele, e agora o sangue de Cristo criou essa ponte. Aí ele visita o jardim do Éden e diz: cadê você, Adão? Ele te visita, ele fala com a tua mente, ele usa a palavra todo dia. Ele está dizendo: eu estou com saudade daquelas horas, eu estou com saudade de você, meu filho. Ei, meu irmão, saia do natural, saia do automático, saia desse ativismo e começa a sentir de verdade a presença dele, porque quem sente de verdade a presença dele não consegue mais viver sem ela. Oh, glória! Meus irmãos, o sacrifício de Jesus nos purificou de todo pecado. Olha, eu tenho várias experiências com roupas que se estragaram por causa de noda, por causa de mancha. Muitas roupas, parece que eu tenho assim uma sorte de roupa que se estraga porque manchou, criou noda. Assim era nós. O nosso pecado criou sobre nós nodas terríveis. Noda de caju, noda de açaí, noda de tanto que não prestava, noda do pecado, da prostituição, da mentira, da lascívia, do engano, da inveja, do orgulho, do ego, noda de tudo que era tipo. Mas a Bíblia diz que ele é como um lavandreiro
que tem um sabão melhor do que o homo. Aleluia! E sabe aquele pecado que nem você se perdoou ainda? Ele passou lá o sangue. É melhor do que o Vênus, é melhor do que o homo, é melhor do que qualquer substância. Meu irmão, você já foi purificado, não tem mais noda, você já está limpo, você está branco, você vive uma vida santa. Aleluia! Oh, glória! Você foi purificado. Isso não te alegra? Purificado, puro, transparente, sem mancha. O que é que a Bíblia diz? Que a noiva de Cristo é sem mancha, sem mácula, sem ruga, perfeita. Aleluia, glorifica Ele, porque este sangue é poderoso. Aleluia. Mas meus irmãos, eu quero dizer a vocês que nesse sacrifício há muitos benefícios, e eu te convido a internalizar nesta noite. Eu te convido a estar pronto para viver todos os benefícios do sacrifício de Cristo. Não é apenas ser um consumista, não é apenas ir para a igreja para cumprir a agenda, mas é viver os benefícios. Deixa eu ver quem quer viver os benefícios do sacrifício ou do sacrifício de Cristo. Eu te convido a viver a justificação. Viva a justificação, meu irmão, como diz em Romanos 5:1. Eu te convido a viver a redenção. Você já foi liberto, você é livre. Você é livre para a libertinagem, mas você não quer viver a libertinagem, porque você é livre para dizer para o pecado: eu não abro a porta, eu não quero viver o pecado, eu não quero viver o passado. Viva, meu irmão, a redenção. Quando Jó estava no ápice da sua crise existencial, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e hoje nós vivemos essa redenção. Meu irmão, viva a reconciliação. Você foi reconciliado com Deus. Viva o perdão dos seus pecados. Jesus já perdoou os teus pecados. Pare de lembrar dos pecados do passado. Viva a purificação. Você já é puro, meu irmão. Viva a libertação da condenação. Como disse o pastor Valbert no domingo passado: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Viva, meu irmão, a libertação da condenação. Viva o acesso direto a Deus. Se você quiser falar com o prefeito dessa cidade, ele não tem agenda para você em todo dia ou toda hora. Se você quisesse falar com o presidente, você não conseguiria agenda a qualquer hora ou qualquer momento. Se você quisesse conversar com as pessoas mais famosas, eles não têm agenda para você. Mas quando você quer falar com o dono do universo, com o Criador dos céus e da terra, com aquele que fez o universo, o sol, a lua, as estrelas, aleluia, basta se ajoelhar, ele já está te ouvindo. Acesso, acesso, acesso. Viva o acesso. Viva a cura espiritual. Viva a paz com Deus. Como Davi disse: eu deitei, dormi, acordei, dormi igual anjo. É paz. Viva a paz. Feche os seus olhos. Respira, vai. Viva a paz. A paz. Talvez você está em meio às guerras, em meio às tribulações, falta de dinheiro, crise existencial, crise financeira, crise de identidade, crise. Mas viva a paz.